Em João capítulo 12, versículo 12 ao 15, iremos meditar nesta noite. E hoje o apóstolo João, ele vai nos mostrar Jesus como o Rei dos Reis. João capítulo 12, verso 12 ao 15. Glória ao nome do nosso Deus. A quem pela internet está acompanhando o culto conosco, também que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. João capítulo 12, do verso 12 ao 15. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Ajuda que a chorar também. Aqui, ó. Achou, Dani? Glória a Deus. São Paulinho achou? Amém. João capítulo 12, do versículo 12 ao 15. Bendito se diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a grande multidão que viera à festa ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, vê, o teu rei vem montado no filho de jumenta. Amém? Soberano Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor para que continue a falar conosco neste culto, ó Pai. Senhor Deus, o Senhor som dos corações, trabalhe em nossos corações e em nossa vida, ó Pai, vivificando-nos pelo poder da Tua palavra. Nos ensina, Espírito Santo, de uma maneira clara, para que possamos compreender o que o Senhor tem para nós nesta noite, para conhecermos mais o Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Fale conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Ao longo da história, a humanidade ela viu o surgimento e a queda de grandes reis e grandes impérios. Nós temos Nabucodonosor, um rei que ele caiu, Alexandre o Grande, César, o imperador de Roma, Carlos Magno, Napoleão, homens que fizeram o mundo tremer. Todos, porém, encontraram o mesmo fim, que é a morte. Morreram, túmulos silenciosos, reinos que não existem mais. Você não vê o reino de Napoleão hoje por aí. Você não vê o reino de César por aí hoje. Morreram e acabou o seu reinado. Mas há um rei diferente, que o reino dele é eterno, que o reino dele não é temporal, é um reino de eternidade. E este rei é quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Um rei que ele não tem um túmulo silencioso, porque um túmulo começou ali a desabar, e as pedras se moveram e ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Se você for no túmulo de César, no túmulo de Alexandre o Grande, está lá o corpo, já pulverizado, já virou pó, de tanto tempo que já morreu. Mas o nosso Jesus, o corpo dele não se encontra no túmulo. Ele é um rei que ressuscitou, que ganhou da morte, ganhou ali em seu poder. Ele reinou sobre a morte, reinou sobre o inferno, e ele reinará nessa terra eternamente, novo céu e nova terra. Ele é um rei diferente, e João vem trazer falando sobre este rei. Ele entrou em sua capital, Jerusalém, não em uma carruagem de guerra como os outros reis entravam cavalgando pomposos no cavalo branco, não. Jesus entrou num jumentinho, que ele mostra um sinal de humildade, mas também ele traz um sinal de paz. Porque todo rei que entrava em cavalo mostrava o quê? Eu vim para guerrear e conquistar território. Mas Jesus entrando num jumentinho, que não é um cavalo de guerra, é um jumento, ele mostra o quê? Eu vim para trazer paz, um reino de paz para as pessoas. Esse é o nosso Jesus, e João quer demonstrar isso para nós. Ele não veio cercado de exércitos com espadas e escudos, mas ele veio cercado de peregrinos que com ramos de palmeiras espalhavam, e ele caminhava por Jerusalém. Ele veio em humildade com seus seguidores, discípulos, que não queriam guerra, queriam paz. 2000 anos depois, bilhões ainda de pessoas dobram os joelhos diante
E essas pessoas estão todos nós. Hoje nós estamos dobrando o nosso joelho perante o nosso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O contexto aqui se passa um domingo. Aqui era domingo anterior à crucificação. Jesus acabara de ressuscitar Lázaro, vocês lembram da mensagem que eu trouxe? E a notícia correu como fogo. Todo mundo soube do que aconteceu lá em Betânia. Olha, Jesus Cristo ressuscitou Lázaro e ele vai passar por Jerusalém. Com essa notícia de ele ressuscitar Lázaro, todo mundo foi para Jerusalém para encontrar com esse rei que ressuscitava mortos. Então Jerusalém fervilhava com peregrinos naquela época, porque naquela época, você lê no texto aí, falava assim, ó, verso 12: no dia seguinte a grande multidão que viera à festa. Que festa era esta? A festa da Páscoa. Iria ocorrer naquele momento a festa da Páscoa. Todas as pessoas de nações diferentes estavam indo se reunir para essa festa. E não só por intuito da festa, mas pessoas curiosas em ver Cristo, que ressuscitou um morto, também estariam ali. Então você pode deduzir aí que estariam ali milhões de pessoas num só lugar, para ver o Rei Jesus passar em Jerusalém. Ali foi um momento oportuno, específico, não foi um momento qualquer. Jesus foi justamente no dia que era uma festividade da Páscoa, que relembrava lá no Egito, quando Deus falou para que quando libertou o povo em um período de Páscoa, libertou do Egito no período de Páscoa. Então faz lembrar, olha, o rei que está passando em Jerusalém nesse dia de Páscoa é o rei prometido, que lá atrás, o cordeiro que vocês mataram para se proteger a porta, o umbral da porta de vocês, é o sangue deste rei que está passando em Jerusalém, que vai libertar vocês da opressão do pecado. Deus faz justamente no dia específico Jesus Cristo, seu Filho, passar, para que o povo lembre e para que vejam o Rei da Glória passar por aquele local. Contemplamos Jesus então, revelando-se publicamente para aquele povo, porque até então Jesus era apenas um filho de Deus, um servo, só que agora naquele momento ele iria aceitar ser aclamado como rei. Você vai ver que ele não rejeitou a adoração a ele, chamavam ele de rei e ele aceitou como a sua adoração, porque ele sim é um rei dos reis. Não é um rei só para o povo específico, como eles aclamaram, mas é um rei para toda a humanidade que crê no nome dele. Jesus é o rei dos reis, é o rei prometido, é um rei cujo reino, caráter e propósito desafia todas as nossas expectativas. Por que eu falo isso? Judas, vocês conhecem, o traidor, o que cuidava das finanças de Jesus, lá, o tesoureiro lá do povo, dos discípulos. Judas, por conhecer a história, ele imaginava vir um rei como Saul, um rei com armadura, com espada, com escudo, para vencer Roma, com exército para combater, guerra e vencer Roma. Assim como Judas pensava dessa maneira, o povo judeu também pensava assim, a grande parte. Vai vir um rei prometido, está lá na profecia, que ele vai vir para guerrear contra Roma e vai nos libertar, como Moisés nos libertou das mãos do Egito. Só que foi diferente. O rei Jesus não veio na expectativa que o homem queria. Ele veio na expectativa que o Pai queria que ele viesse. E qual a expectativa é essa, pastor Esdras? Jesus ele veio para libertar nós da opressão do pecado que estava abundando na humanidade. Ele veio te libertar das cadeias do pecado. Só que o povo judeu esperava um rei que tirasse de Roma. Esse rei Jesus vai vir em cavalo de guerra, vai vir com exército e vai nos tirar da mão de Roma. Mas não foi bem assim. Foi um rei que morreu, só que na sua morte e ressurreição trouxe vitória para a humanidade, para aquele que crê no nome dele. Então vamos para o texto. Olha só. No dia seguinte, a grande multidão que viera à festa, a festa da Páscoa, ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Ouviram, opa, aquele que ressuscitou Lázaro está vindo para cá. Vamos correr com folhas de palmeiras, ramos de palmeiras, e vamos se espalhar para ele poder passar. Porque ele é o rei prometido, ele ressuscitou Lázaro. Ele é o rei prometido que a profecia falava. Então ele vai vir para nos libertar de Roma. Assim pensavam. Aí vem no versículo 13. Tomaram ramos de palmeiras, saíram ao encontro de Jesus gritando: Hosana! Nós até cantamos aqui:
O que significa Hosana? Hosana é salva-nos agora. Ou seja, salva-nos agora, Senhor. O Senhor chegou, salva-nos de Roma, tira-nos da mão de Roma. Era um grito patriótico. Igual o Brasil, meu filho, do Ibirama. É um hino patriótico, o hino da pátria do Brasil. Quando eles gritavam Hosana, era um hino da pátria judaica. Ou seja, vai vir o rei e vai nos salvar. Esse grito de Hosana é o grito de vitória nosso. Agora nós vamos ganhar. Agora nós vencemos. Salva-nos, ó Rei Jesus. Assim era quando eles gritavam: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. É esse cumprimento. Bendito é o Rei da humanidade? Não, é o Rei de Israel. Eles trouxeram para eles algo que é da humanidade. Jesus veio para morrer por todos, para ressuscitar por todos, para trazer salvação para todos que nele creem. Ele não veio só para Israel, só que Israel, acreditando na profecia que o rei viria só para eles, clamaram: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, na qual é o rei de Israel, é o nosso rei, não pertence aos outros. Então Israel, um povo ali, Jesus passando o jumentinho, o Paulinho sentadinho no jumentinho, e o povo gritando: Hosana! Reconhecendo Jesus como o rei deles, reconhecendo Jesus, que Jesus iria libertá-los da mão de Roma. Assim pensaram, para vocês memorizarem, tá? Vocês saberem da situação. Quando eles falam bendito seja o nome do Senhor, eles citam Salmo 118, versículo 25 ao 26. Então eles trazem à sua memória uma canção lá em Salmos que fala desse rei prometido. E aí eles falam rei de Israel. O povo reconhece a autoridade de Jesus como rei, mas limita a autoridade de Jesus só para eles e não para o universo, porque Jesus é o rei de toda a sua criação. Não é um rei só para Israel. Só que eles acreditavam que Jesus veio só para eles. Este é o nosso rei prometido. Não vai pertencer a Roma, não vai pertencer aos gregos, ele é só nosso. Ele é nosso rei particular. Eles queriam um rei para eles, e Deus estava enviando um rei de todo o universo, desde a eternidade. Jesus é o rei dos reis, e ele é o rei de toda essa criação que ele criou. Toda essa criação se submete em ajoelhar perante esse nosso Senhor. Infelizmente, há pessoas que não reconhecem Jesus como rei. Reconhecem Jesus como Salvador. Ele nos salvou, mas não reconhecem como rei. Aí está um detalhe, porque toda pessoa que aceitou Jesus tem que reconhecê-lo como seu Senhor, o seu rei. Jesus, o Senhor é o meu rei, eu sou o seu súdito. Eu me ajoelho, me prostro perante a sua santidade, perante a sua majestade. Tem pessoas que não se prostram perante o Senhor porque não reconhecem ele como rei. Assim como Roma não reconhecia Jesus como rei. Jesus aceita a adoração porque ele é rei, mas ele sabe que aqueles mesmos lábios dos judeus que gritavam Hosana, salva-nos, é os mesmos lábios que lá na frente, alguns dias depois, gritaria: crucificam. Olha que pesado é isso. Jesus sabia que o povo iria rejeitá-lo lá na frente. Jesus sabia que a mesma boca que falou salva-nos, ó Rei Jesus, bendito é o Senhor que vem em nome do Senhor, o mesmo boca que proclamava adoração a ele, é a mesma boca que condenaria ele para a cruz, para a morte de cruz. Olha que pesado é isso. Quantas pessoas de duas caras nós vemos hoje em dia? Aqui é uma coisa, lá fora é outra. Fala bem de você aqui perto, depois das costas começam a descer a lenha, crucificando você. Na sua frente, você é maravilhosa, Darlene. Aí vai lá para fora, você está longe, começa a crucificar você. Ah, Darlene é assim, Darlene é sabe. É igual fizeram com Jesus. A mesma boca que adorou Jesus foi a mesma boca do povo que crucificou Jesus à cruz do Calvário. Isso é pesado, irmão. Jesus ele foi toda alegre. Eu estou me apresentando para salvar aquele povo, toda a humanidade. Só que ele sabendo já, com o coração pesado. Alegre e pesado ao mesmo tempo. Alegre porque estão reconhecendo ele como rei, mas pesado porque ele sabia que o mesmo povo que estava aclamando ele como rei é o mesmo povo que condenaria ele na cruz do Calvário. Um povo da qual ele veio, porque Jesus ele veio de um povo judeu. A sua família então
foi a que a condenou ao Calvário. A gente vê isso, essa sequência de família desde Éden. O próprio Caim matou seu irmão Abel. Por isso há tanta guerra familiar. Tanta guerra familiar, e o diabo gosta disso. Só que Jesus, ele veio para unir famílias. Ele veio para unir propósitos. Ele veio para dar paz na sua família, na sua vida, no seu propósito com Ele. Só que para Ele te dar paz que Ele prometeu dar como rei, você tem que reverenciar a Ele. Eu te adoro, eu te exalto, e eu vou seguir como um súdito fiel ao Senhor, porque o Senhor é o meu Salvador, e o Senhor é o meu rei. E a tua paz eu preciso na minha vida e na minha família. E saiba que Ele vai dar, porque é a promessa dele. O que Ele falou? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí Ele fala, a paz que o mundo dá, não é a paz que eu dou, porque a paz que eu dou excede todo entendimento. Eu sou a paz que dou a vocês. Se vocês me clamarem, se submeterem a mim, a minha paz estará sobre vocês. Então não existe família confusa se Jesus se faz presente na sua família. A gente vê exemplo de Jó. Vamos pegar Abraão. Abraão, por exemplo, tinha uma família abençoada, entre aspas, assim. Tinha, claro que tinha seus momentos de briga, toda família tem. Mas ele sempre trazia Deus para a sua família. Noé trouxe Deus para a sua família, reconhecendo Deus como soberano da sua família e da sua vida. Só que aquele povo reconhecia Jesus naquele momento como um rei, mas na hora que o cerco apertou, eles crucificou Jesus. O reinado de Jesus não depende da aprovação nossa, democrática. Vamos eleger um rei. Vamos escolher Jesus. Não, ele não depende disso. Como eu disse para vocês, desde o princípio, antes da criação, Jesus já foi escolhido pelo Pai eterno a ser o rei dos reis sobre toda a humanidade, sobre toda a criação. Por que você chama Jesus de rei hoje? É uma pergunta. É apenas para que ele resolva os seus problemas imediatos? Eu chamo nossos problemas de Roma, porque o problema do povo de Israel naquela época era Roma. Roma estava oprimindo o povo judeu, escravizando o povo judeu. Aí eu chamo nossos problemas hoje também de Roma. Será que você só quer Jesus como rei para resolver os seus problemas da sua Roma? Está errado. Porque você tem que chegar a Jesus não para resolver o seu problema, mas porque você quer a presença dele na sua vida. Porque você quer ele na sua vida reinando sobre você e reinando sobre a sua família. Ele não quer o louvor da sua boca só no momento oportuno. Senhor, eu vou te clamar só quando eu precisar. Ele não quer isso não. Ele quer que você clame e adore ele como rei e Senhor em todo momento da sua vida. Ao acordar, ao levantar, quando está triste, quando está feliz, Senhor, eu te adoro, eu te exalto, o Senhor é o meu rei, o meu salvador. É isso que ele procura de nós. Ele não procura adoradores que vêm adorar só em momentos circunstanciais, em momentos de dificuldade, não. Ele quer que você o adore em todo o tempo, clame a ele, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é soberano em todo o tempo. Seja na minha alegria, seja na minha tristeza, o Senhor continua sendo o meu rei. Ele quer isso de nós. Ele queria isso do povo, mas o povo não fez o que ele queria. Há um tempo determinado nos propósitos de Deus. Cristo não se precipitou nem se atrasou no propósito do Pai para salvar a humanidade. Cada passo em direção a Jerusalém era calculado. Da mesma forma, Ele conduz a nossa vida com precisão soberana. Ou seja, Jesus jamais deixou de governar os nossos passos se a gente deixa de governar. Está atrasado as bênçãos na sua vida? Continue caminhando com o Rei, porque o Rei não abandona os seus servos. O Rei cuida dos seus súditos. E o Rei Jesus, Ele vai cuidar da sua situação, mas é no tempo dele, não é no seu tempo, não é no meu tempo. O tempo pertence ao Pai, o tempo pertence a Ele. E quando as coisas começarem a se ajustar, sabe que não foi no seu, quando foi no dele, aquilo que vai se ajustar e você vai receber dele, é uma bênção perfeita, agradável do nosso Deus para você. Mas isso é no tempo do Rei. E o tempo do Rei é soberano. Abraão, por exemplo, tentou atravessar esse tempo de Deus, fazendo com que com que Abraão deitasse com Agar para poder ter o filho da promessa, só que o filho da promessa viria através de Sara. Ao passar no tempo de Deus, atravessar o tempo, fazer por ele mesmo, teve consequências.
Teve uma confusão familiar entre Sara, Agar, e Abraão teve que lidar com isso. Ismael, Deus não rejeitou, porém teve confusão porque ele atravessou o templo de Deus. Há consequências quando atravessamos o templo do nosso rei. Por isso, cito novamente Salmo 40 para vocês: esperei com paciência do Senhor e Ele ouviu o meu clamor. A espera na solução do nosso rei é a melhor coisa que fazemos. Não podemos adiantar os nossos passos, colocar o carro na frente dos bois, que fala, né? Não podemos fazer isso. Temos que deixar tudo na mão do nosso rei, porque o propósito dele é soberano, perfeito e agradável para cada um de nós. Amém? Versículo 14. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como está escrito. Olha só, Jesus poderia escolher cavalo branco, cavalo imponente, mas não escolheu isso. Ele escolheu um simples jumentinho, que não representava força militar. E o que significava isso? Jesus fez isso de propósito, irmãos. Por quê? Porque o jumentinho significava símbolo de paz. Toda pessoa que vinha em cavalo, todo rei que vinha em cavalo, mostrava o quê? Eu vim para guerrear, eu vim para conquistar esse território, eu vim para causar guerra, para conquistar. Só que Jesus, a conquista dele é diferente. Eu vim no jumentinho, povo, para provar para vocês que eu não vim guerrear contra Roma. Eu vim em paz para libertar Roma e toda a humanidade. Então eu vim no jumentinho para trazer paz e libertação. O jumentinho ali, até Salomão também foi coroado, montado em uma mula. Jesus anuncia o quê? Eu venho em paz não para destruir, mas para salvar todos vocês. Aí cita Zacarias 9,9, que é o versículo 15. Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumento, filho de jumento. Foi até um filhinho de uma jumenta, nem é um jumento adulto não, é um filhotinho. A humildade que Jesus demonstrou, trazendo paz. Essa profecia em Zacarias, ela foi escrita há 500 anos antes, e se cumpriu perfeitamente naquele momento em Jerusalém, em Jesus Cristo, na qual disse que um rei viria montado no jumentinho, um rei justo e salvador. Então o povo judeu, ao ver Jesus montado no jumento chegando, lembrou da profecia, e Jesus citou a profecia. Só que a primeira coisa que ele fala antes de citar a profecia é o quê? Não tenha medo, ó Israel. Ou seja, eu não vim em guerra, eu vim em paz para libertar vocês. E a minha libertação é diferente do que vocês pensam, porque não vai ser batendo no Roma, vai ser tocando no coração de Roma, tocando no coração daqueles incrédulos, daquelas pessoas que estão mortas em seus pecados e em seus delitos. Ao Jesus virem sentar em jumentinho, o mundo diz: o rei dos reis, o Jesus deve ser servido. Só que Jesus sempre vem contra a lógica humana, porque lá em Marcos 10:45 ele fala o quê? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aí vemos, vamos trazer para a atualidade, muitas pessoas que têm um ego lá em cima e subjugam outras pessoas. Olha, faz isso, faz aquilo, e só fica lá sentadinho, irmão Paulinho, com as pernas esticadas, tomando um cafezinho, tomando um chazinho, mandando os outros. E ele mesmo, ela, não faz nada perante o povo, não serve o povo. Davi, que foi rei, ele serviu o povo. Salomão, que foi rei, serviu o povo. Jesus então mostra o quê? Ele é rei soberano, rei eterno, Deus, mas mesmo sendo Deus, ele serviu. Mostra para nós humildade. Não importa quanto dinheiro você tem, quanto status você tem ou fama, continue sendo humilde, servindo ao propósito de Deus, servindo as pessoas. Eu tenho muito conhecimento e não vou servir ninguém. Está errado. O conhecimento que Deus te deu é para servir as pessoas, para ensinar as pessoas. Jamais devemos nos engrandecer daquilo que Deus nos deu, porque se Ele nos deu, é para servir, é para transbordar aquilo que Ele te deu para outras pessoas. E Jesus mostrou isso na própria pele, sendo rei, sendo Deus Todo-Poderoso. Jesus não precisa de pompas externas para validar a sua autoridade. O seu poder é tão absoluto que Ele pode se dar ao luxo da humildade suprema. Ele está marchando
para conquistar não Roma, mas o pecado, a morte e o inferno. A morte, o pecado e o inferno ficaram sob o poder soberano de Jesus. Esse é o nosso rei. Versículo 15, continuando nessa parte, a multidão esperava o quê? Um rei político que expulsasse Roma. Como eu falei para vocês, na base da força. Eles esperavam uma restauração do trono de Davi com uma glória militar. Vai vir um rei cavalgando em cavalo e exércitos vão vir com ele para derrubar Roma, como Davi conquistou territórios, como Salomão ali reinou. Mas não foi bem assim. O povo esperava uma prosperidade nacional e uma vingança contra os opressores. Mas isso não aconteceu. Os ramos de palmeiras era símbolo de nacionalismo judaico. Ou seja, quando os macabeus, no período de 400 anos que Deus não falou com a humanidade, quando os macabeus conquistaram o território, eles usavam ramos de palmeiras, que era símbolo da nacionalidade judaica. Então, quando eles pegaram ramos de palmeiras para jogar aos pés de Jesus, não foi ramo qualquer, não foi uma escolha qualquer. Nós vamos pegar esses ramos de palmeiras que simboliza a nossa pátria, que simboliza a nossa vitória perante Roma. Ali eles estavam decretando: nós vencemos hoje, através desse rei que está passando aí. Só que a vitória não foi da maneira que eles esperavam. Jesus ele veio oferecer não uma libertação de Roma, mas a libertação do pecado. Jesus ele não veio reinar só em Israel, ele veio reinar no coração de cada um que aceitou ele como seu único, suficiente Salvador. Jesus ele não veio numa coroa de ouro, porém lá na cruz do Calvário coroaram ele com uma coroa de espinhos. Jesus não veio em um trono terreno, não chegou lá em Jerusalém e sentou num trono pomposo, não. Jesus ele teve o seu trono naquele momento aonde? Na cruz do Calvário, por mim e por você. A vitória de um rei, Jesus, foi na cruz. A coroa dele foi na cruz, nos trazendo salvação, libertação e restauração. Em menos de uma semana, a mesma multidão que gritava Hosana, gritaria: crucificam, porque o rei, Jesus, não correspondeu às expectativas do povo. Aí vemos também na atualidade. Pegar o senhor agora, não pode me exemplo. Não, Paulinho não corresponde à minha expectativa, eu espero algo dele, não corresponde. Por ele não corresponder à minha expectativa, eu não vou mais acreditar nele e vou seguir minha vida. Assim são pessoas que vêm e congregam conosco e têm uma expectativa de quem lidera, tem uma expectativa do outro irmão. Quando essa expectativa não se cumpre, a pessoa se desanima e sai, porque está olhando para o próximo, não está olhando para o Rei dos Reis. A igreja se esvazia porque a expectativa da pessoa estava no homem e não no Rei dos Reis. O homem é falho, o coração do homem, da humanidade, é enganoso. Paulinho, eu sou falho, eu posso falhar e infelizmente eu falho. Então a nossa expectativa não está no outro, mas está em Cristo que habita em você e habita em mim. É nele que está a nossa expectativa, porque nós sabemos que Jesus pode me mudar, Jesus pode mudar um Paulinho, Jesus pode mudar todos nós. A nossa expectativa tem que estar nele. Só que a expectativa do povo lá estava diferente. Este rei vai governar nós, este rei vai vencer Roma, só que não foi da maneira que eles esperavam. E pelo fato de não ser da maneira que eles esperavam, eles falaram lá: crucifica ele. Porque este rei que está aí, do lado de Barrabás, não é o nosso rei. Porque se fosse o nosso rei que esperávamos, neste mesmo momento aí, viria exército para vencer vocês. Só que não veio. Então pode matá-lo. Nós não aceitamos ele como nosso rei, porque não é o nosso rei. Olha que crueldade fizeram com o nosso Senhor. Olha como é ter expectativa de alguém que você acha que é alguma coisa. A expectativa nossa é somente no Senhor Jesus. Então, imagina a cena: Jesus de um lado, Barrabás do outro, e o povo lá: crucifica ele. Por quê? Não cumpriu com as expectativas. Vamos voltar um pouquinho? Lá em Judas, ele esperava um rei como o judeu esperava, um rei que viesse em cavalo, viesse com exército e destruísse Roma na força. Só que Judas viu que Jesus não era o rei que ele esperava.
Com isso, o que aconteceu? Judas foi até lá, os fariseus, e vendeu Jesus, traiu Jesus, porque não correspondeu às suas expectativas. E aí o que acontece? Judas chega lá no Getsemane, Jesus orando, chega no Getsemane e beija no rosto de Jesus como seu gesto de traição, mostrando quem é o Jesus Cristo que rompe essa vacação. Não podemos espelhar ninguém em expectativa. Nossa expectativa tem que ser no nosso Mestre de Jesus Cristo. Então olha só, a primeira palavra que João registra do nosso Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ainda no versículo 15, é o que? Não temos. Ou seja, não tenham medo. Jesus veio trazer paz. Ele iria dissipar o medo da humanidade. Os reis, quando eles vinham conquistar território, eles botavam medo nas pessoas. Vocês veem em filmes aí, que os reis botavam medo, impunham medo nas pessoas, não respeito. E aí Jesus trouxe o quê? Paz. Não temas, não tenham medo de mim, porque eu vim para trazer paz. Eu sou diferente desses reis que vocês conhecem. Eu sou um rei que traz paz e libertação espiritual na vida de vocês. Jesus não vem para condenar ninguém, ele vem para salvar. Claro, vou pontuar aqui para vocês: no grande dia do juízo final, haverá um julgamento. Quando o livro for aberto, quem vai julgar não é o Pai, quem vai julgar é Jesus. Só que hoje, neste momento, Jesus é o seu e o meu advogado perante o Pai que é juiz. Neste momento, Jesus advoga a minha causa e a sua causa, e não nos condena. Claro que se a gente ler na palavra, a condenação tem. Só que ele fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão nele, em Cristo Jesus. Olha que lindo, irmão Paulinho. Nenhuma condenação há para o Senhor, porque o Senhor está em Cristo Jesus. Quem são as pessoas para te condenar, se Jesus não está te condenando, porque você está nele? Olha que lindo isso. Jesus nos trouxe a libertação e a salvação. Ninguém pode te condenar, somente Ele, mas é só lá no juízo final. E se você está com Ele, reconhece Ele como Rei, como Salvador, no grande dia, Ele não vai te condenar. Ele vai falar: olha, meu filho, vem cá, fica do meu lado, vamos condenar juntos, vamos julgar juntos essas pessoas que não quiseram me aceitar como Rei, que não quiseram me aceitar como seu Salvador. Haverá esse dia, e aqueles que estão com Jesus vai julgar junto com Ele. Diz a palavra em Apocalipse. Talvez você tenha medo de se aproximar de Deus, medo do julgamento dele em cima de você, medo da rejeição dele pelo modo que você vive, medo de não ser bom o suficiente. Ouça a primeira palavra do Rei Jesus: não tenha medo de mim. Ele não montou em um cavalo de guerra contra você, ele veio montado em um jumentinho, falando: eu vim trazer a paz ao seu coração. Um coração em caos por conta do pecado, eu vim trazer a paz para o seu coração. E esse é o nosso Jesus. Então você fala assim: Senhor, eu preciso mudar a minha vida para aceitar o Senhor. Não, Ele quer você do jeito que você está. Ele não vai te rejeitar. Ou rejeitou Moisés que matou um homem lá. Não rejeitou Moisés. Ele pegou Moisés e transformou Moisés em seu libertador do povo. Você que se acha inválido perante os olhos do Senhor, Jesus fala: olha, eu tenho um propósito na sua vida. Eu sou um rei que quero governar na sua vida, e você será exaltado através do meu nome, diz o nosso Senhor. Não se invalide, porque se você existe, se você está vivo hoje, se você nasceu no ventre da sua mãe, é porque eu tenho um propósito na sua vida. E o propósito é mais do que você pensa, não é aqui nessa terra, é reinar comigo na eternidade. Olha que lindo isso. Vamos, Paulinho, imagina uma Paulinho, sou com uma coroa da vida na cabeça, lá na eternidade, reinando com Jesus, moço. Que coisa linda é essa, rapaz? Nós seremos reis e rainhas junto com Jesus, porque Ele fala que Ele vai compartilhar o reinado dele com os seus. Vale a pena, irmãos, você ser súdito do Rei Jesus. Jesus então fala: o teu rei. Ele fala assim, que é relacional. Eu não quero ser um rei que fica mandando em vocês.
Eu sou um rei e quero relação com vocês. E o que é relacionar com vocês? É ter intimidade, conversa, de amigo para amigo, de pai para filho. Essa é a relação que Jesus quer ter com você e comigo. Não é o rei que vai governar sobre você, falando assim: olha, você não pode isso, não pode aquilo, não. Ele quer uma relação, uma intimidade. Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser o seu pai. Ele quer isso. Jesus é o rei que estabelece paz definitiva entre o homem e Deus. Ele está indo para a cruz para assinar o tratado de paz com seu próprio sangue. E ele governa não pelo medo, mas pelo seu amor sacrificial na cruz do Calvário. O Rei dos Reis está no trono, e por isso o medo não deve reinar no seu e no meu coração, não deve. Se Jesus governa em nossa vida, o caos ao seu redor tem um limite. Há um limite aonde ele vai parar em um certo tempo, porque o Rei dos Reis que governa a sua vida, ele traz paz em abundância em momentos de caos na sua vida. Assim foi quando ele estava lá ajudando a mulher que adulterou. Colocaram ela na frente do povo, ele estava ensinando, e aí o povo começou a cochichar e um caos tomar conta do lugar. Só que Jesus estava presente e ele fez com que a calma dele abundasse em meio àquele caos. Todo mundo silenciou. Outro exemplo da parte de Jesus: Jesus estava no barco e a tempestade veio. Vocês conhecem a história. O barco começou a balançar, começou a entrar água dentro do barco. Os discípulos se desesperaram. Ô Pedro, vamos tirar água do barco e nós vamos afundar. Eles ficaram com medo de morrer e perecer, o barco afundar. Jesus estava o quê? Dormindo, irmão Paulo. Olha a paz do nosso Jesus. O nosso rei tem paz. Ele estava dormindo, sereno, lá no barco, na polpa. Aí vem Pedro desesperado: Jesus, acorda, moço! Mãe, imagina, Paulinho, nós vamos morrer aqui, o barco está afundando. Ô Jesus, ajuda nós! O que Jesus fez? Levantou do seu sono profundo, um sono de beleza. Levantou, olhou para a tempestade. A tempestade, ó, acalmou. Em meio ao desespero dos discípulos, em meio ao caos externo da tempestade, Jesus trouxe paz. Este é o rei que a gente serve. Não existe caos na sua vida que um rei possa trazer paz. Mas pastor, a minha cabeça está atribulada, eu estou sofrendo com tanta perturbação na minha cabeça. É porque você ainda não clamou o Rei dos Reis na sua vida. Porque se você ajoelhar e clamar a Ele, a paz que excede todo entendimento que vem dele e é Ele, vai reinar na sua mente, vai reinar no seu coração, vai reinar na sua alma. Irmão, isso não é eu que estou falando, é palavra, é história bíblica verdadeira que aconteceu. Jesus traz paz, mas só para aqueles que creem no nome dele. O Rei dos Reis então está no trono. Ele cumpre as suas promessas, assim como cumpriu a profecia de Zacarias, cumprirá a promessa de estar conosco todos os dias. O nosso rei não é o rei que comanda lá de cima e te abandona, não, como muitas pessoas acham. Deus está lá no céu e me esquece aqui na terra. Não. O nosso Rei Jesus é um Deus que cria intimidade relacional com o seu ser humano, com a sua criação. Ele é um Deus que se faz presente na sua vida todos os dias. Aí você fala: mas Deus me abandonou. Deus não abandona ninguém. Ele continua no mesmo lugar, só esperando você clamar a Ele, se ajoelhar perante Ele, se prostrar perante Ele e reconhecer Ele como seu único, suficiente Salvador, Rei e Senhor. Quando você reconhecer Ele dessa maneira, não existe nenhum caos na sua vida que você vai falar assim: Deus me abandonou. Não, você vai falar: Deus se faz presente comigo porque eu creio nele e Ele nunca me abandona. Ele está comigo nessa caminhada, Ele está comigo nessa guerra, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos exércitos. A natureza do reino do nosso Senhor Jesus, quando Ele veio para reinar, a natureza do reino é o que? Ele oferece o que na sua natureza de reino? Ele oferece perdão em vez de condenar, irmão Paulinho. Irmão Paulinho, eu te perdoo, eu não te condeno. Este é o meu reino: perdão para toda a humanidade que crê em mim. Eu trago graça de Jesus em vez de mérito. Ou seja, irmão Paulinho,
O Senhor pode fazer o que for para tentar alcançar a salvação. Só que ele fala, não adianta você tentar nada, porque eu já fiz tudo que deveria ser feito lá na cruz por você. Não precisa fazer nada, não pode. Só crer no meu nome, de Jesus. Só me servir como seu Senhor e Rei, que eu já te libertei e eu já fiz todo o processo por vocês. Não precisa mais fazer rituais. Eu já fiz por vocês na cruz do Calvário. É graça que não merecemos. O nosso Rei Jesus, em seu reino, vem trazer transformação em vez de uma reformação externa. O que é isso? Ele vai transformar você de dentro para fora. Ele vai transformar o seu pensamento, o seu coração, para que a paz dele, a graça dele superabunde em sua vida. E ele vem trazer o que? Eternidade para você e para mim. Porque olha o que acontece. Há duas eternidades, a da vida e a da morte. Por que eu falo isso? Porque diz que no lago de fogo as pessoas que não crerem em Jesus vão ser lançadas lá junto com o diabo e seus anjos. E lá é um sofrimento eterno. Diz a palavra. E eu não desejo isso para ninguém. Nem para mim. Porque lá é um sofrimento eterno. Você não vai querer isso. Se você sofre aqui, vai ser que perturbação, que sofrimento. Isso aqui não se compara ao sofrimento no lago de fogo. E aí Jesus fala, vem trazer eternidade de paz para vocês. Se vocês crerem em meu nome como Rei, Senhor, Salvador da vida de vocês, aonde eu estiver, que eu sou a paz, vocês também estarão reinando com a minha paz dentro de vocês. Não haverá rigidez, não haverá depressão, não haverá tristeza, não haverá confusão nem caos. Somente a minha paz, aonde eu estiver, vocês também estarão. Este é o nosso Rei Jesus. Em Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é nada material, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Muitos ainda hoje querem um Jesus que resolva problemas financeiros, que resolva problemas políticos ou problemas sociais, mas não querem um rei que governe as suas vidas. Isso é muito sério, irmãos. Há muitas pessoas que vêm aceitar Jesus querendo um rei que venha resolver a sua situação, mas não quer que Jesus governe a sua vida e comande a sua vida, não. Ah, Jesus, eu vou viver da minha maneira, eu quero que o Senhor resolva o meu problema aqui, resolva a situação financeira, resolva esse problema político do Brasil, mas a minha vida, Senhor, o Senhor não toca, não. É difícil, meu pai, tem pessoa que é assim, está errado. Jesus quer que você fale com ele da seguinte maneira: Senhor, governe sobre a minha vida. Eu não quero o Senhor para resolver os problemas, não. Eu sei que o Senhor resolve, mas eu não quero o Senhor como um gênio da lâmpada, não. Eu quero o Senhor para governar a minha vida, porque eu, sem o Senhor, não sou nada neste mundo. Governe a minha vida, governe os meus pensamentos, governe o meu coração. Muitos querem só o benefício de estar no reino de Cristo, mas não se submetem a Jesus. Não querem servi-lo como deve ser servido. Eles querem que Jesus os sirva, mas servir a Jesus, querem não. Não me toca, Jesus. Eu sou, se nascer, se não morrer assim, pronto. Não. O que eu falei aqui? O reinado de Jesus traz transformação em nossa vida. Ele nos transforma. Então olha, cada passo em direção a Jerusalém era um passo em direção ao Calvário. Imagina Jesus caminhando em seu jumentinho, as pessoas clamando Hosana, e Jesus sabendo que essa mesma estrada por onde ele passava seria a estrada que iria até o Calvário. Já pensando, estou passando aqui sendo aclamado neste momento, mas vai chegar um momento que quando eu passar por aqui, eu vou estar carregando um madeiro. E este madeiro vai pesar mais do que uma madeira comum. Este madeiro vai pesar o pecado da humanidade toda sobre meus ombros. Estou sendo aclamado, Rei. Mas vai chegar um momento que eu vou me arrastar, quebrado, mutilado, sangrando, sendo cuspido pelas pessoas, na qual que agora estão me aclamando, vou falar para me crucificar. Imagina Jesus passando naquele momento com dois tipos de sentimento: alegria e tristeza. O Hosana, que
que significa salva-nos agora, seria respondido, mas não como esperava. Porque Jesus salvaria não pela espada, mas pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. O trono de Jesus foi uma cruz romana. Não foi uma cadeira pomposa de ouro, não. Foi uma cruz que Roma usou de nações antigas, que o símbolo da cruz era o quê? Humilhação. O símbolo da cruz era maldição. Então o trono de Jesus foi humilhação e foi maldição em prol de mim e de você. Porque diz a palavra que ele se fez maldito por nós. Ele foi rejeitado pelo mundo por nós. Então a cruz que ele teve foi o seu trono naquele momento. Aquele momento, quando colocaram a coroa de espinhos sobre Jesus, foi a coroa que fala: olha, aqui está a sua coroa, Jesus. Você não é rei? Então toma a sua coroa aqui, coroa de espinhos. Imagina a mãe dele, a sua cabeça com espinhos cortando, penetrando na sua cabeça durante horas. A cabeça, a minha esposa sente dor de cabeça ali, normalmente sente. As dor de cabeça que você sente não se compara à dor de cabeça que Jesus passou na cruz do Calvário por mim e por você. Porque os espinhos penetravam na cabeça de Jesus. E o sol escaldante, então, Jesus ele passou por uma dor terrível por mim e por você. A coroa de espinhos que ele teve na sua cabeça foi uma coroa de dor por mim e por você. Para que nós, futuramente, tivéssemos uma coroa da vida que Ele mesmo vai nos dar lá no céu, lá na glória. Jesus, ele teve uma inscrição real lá em cima da cruz. Qual que foi? Jesus Nazareno, rei dos judeus. O povo judeu aclamou ele, rei de Israel. Pilatos fez o quê? Vamos escrever aqui que ele é rei dos judeus. Jesus Nazareno, rei dos judeus, prega em cima da cruz, para que todo mundo que passar pela cruz veja quem ele é. Isso foi um sinal de humilhação com relação a Jesus para com o povo. Jesus foi humilhado por mim. Aí vai falar, não aguenta isso. Aí vem as pessoas e falam assim: pastor, você é muito humilhado. Meu irmão, Jesus foi mais humilhado do que você é hoje. Ele foi mais humilhado do que você é hoje. Ele passou por toda a afronta por mim e por você. Ele se humilhou por mim e por você. E vai falar que você passa pior do que ele? Reveja os seus conceitos. Porque o nosso Rei Jesus passou por coisas muito piores do que você e eu passamos hoje em dia, pelas calúnias que passamos hoje em dia, pelas dores de cabeça que passamos hoje em dia. Jesus passou por coisa muito pior. E nós devemos dar graças ao nosso Rei dos Reis. Colossenses 2,15, estou finalizando. Colossenses 2,15 fala: tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Jesus, na cruz do Calvário, algo que parecia derrota para a humanidade. Olha lá, o rei dos judeus está morrendo, está perdendo. Não. Na cruz do Calvário, Jesus estava vencendo potestades, vencendo principados, vencendo morte, vencendo inferno. Ele foi vencedor na cruz do Calvário. Por isso que eu falo, a cruz, o evangelho que pregamos, não é um evangelho que a gente consiga compreender pela lógica humana, é pela fé. Porque onde, irmão Paulinho, você vai ver um rei morto que venceu? Só no evangelho. Só em Cristo. Um rei que teve que morrer para vencer. Ele não teve que ficar vivo para vencer. Ele teve que morrer na cruz para vencer o pecado, a morte e o inferno. Só que ele não só morreu, porque ao terceiro dia ele o quê? Ressuscitou. E aí depois ele foi assunto ao céu, voltou para o Pai, deixou o Espírito Santo conosco, e lá no Pai está em seu trono, reinando com o Pai. Em breve, no novo céu, na nova terra, reinará no seu trono aqui nessa terra nova, e estará reinando junto com nós. Nós junto com ele, né? Estaremos reinando. O maior ato de realeza da história da humanidade não foi uma conquista militar de guerra, foi uma entrega voluntária de Jesus Cristo.
O Rei dos Reis venceu morrendo e ressuscitando. E porque Ele morreu e ressuscitou, nós vivemos. Porque Ele foi crucificado, nós somos coroados com Ele. A multidão respondia da seguinte maneira: Hosana, superficial, porque dia depois crucifica-o. Queriam um rei segundo as suas expectativas. Quando o rei verdadeiro se revelou, rejeitaram este rei. Aí Jesus espera uma resposta de você e de mim. Há 3 tipos de resposta que você pode dar para Jesus. E dentre elas eu vou falar qual que é que você tem que dar. A primeira resposta é o quê? A admiração a Ele. Há muitos que admiram Jesus. Muitos admiram Jesus como uma figura histórica que passou, um mestre moral, um exemplo de vida. Só que isso não salva. A admiração não salva. Aqui a segunda resposta, que outras pessoas também respondem, que é o quê? A aclamação, como aquele povo judeu. Alguns aclamam Jesus em cultos. Eu te adoro, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te exalto, Jesus. Erguem as mãos. Só que, quando Jesus não corresponde às suas expectativas, a pessoa para de falar Jesus, Jesus. Começa a odiar o Senhor Jesus. O Senhor não faz nada por mim. Não, irmão. O Senhor não ouve minhas orações. Irmã Cida. O Senhor não faz isso por mim. Então eu não vou mais te adorar. Eu não vou mais cultuar o Senhor. Aqui você está somente aclamando a Ele. Aí vem a resposta que Jesus quer de nós, que é submissão. Render-se completamente ao senhorio dele, aceitar o tempo dele em vez do nosso, e dizer como Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Lucas 6,46 diz Jesus: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Há pessoas que aclamam Jesus, estão cultuando ao Senhor aqui, adorando a Ele, só que o seu coração não quer servir a Jesus. A sua mente não quer servir ao Jesus. É uma aclamação vazia, porque não submete a sua vida ao Rei dos Reis. A multidão naquele dia teve que decidir que tipo de rei queremos. Aí eu te pergunto: você quer um rei que é acima dos seus propósitos, ou um rei a quem você deve servir? Porque eu quero um rei a quem eu devo servir. Eu não preciso de Jesus para resolver meus problemas, porque eu sei que Ele resolve. Eu quero servi-lo com todo o meu ser, com toda a minha alma. Este é o nosso sentimento que temos que ter. Não é querer Jesus para resolver seus problemas. Não é querer Jesus para poder fazer da sua vida uma mar de maravilhas. Não. Jesus não quer isso de você. Isso é hipocrisia. Jesus quer que você venha até Ele e fale: Senhor, governe sobre mim. Governe sobre a minha alma. A minha vida é um caos, ó Deus, mas eu não quero saber desse caos. Eu quero saber do Senhor. Eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Você quer um rei que satisfaça seus desejos, o gênio da lâmpada, ou quer um rei que transforme seus desejos? Porque Deus fala que tudo que pedir no nome de Jesus Ele vai dar. Porém, tem que estar de acordo com o coração dele para Ele te dar. Então, que Jesus, nosso rei, venha transformar os nossos desejos e sonhos para que sejam conforme o coração e vontade dele. Você quer um rei que governe só hoje, ou quer um rei que governe eternamente na sua vida? Eu quero um rei que governe eternamente sobre a minha vida. Eu quero, Senhor, que o Senhor governe na minha vida eternamente. Não é só hoje, não é só amanhã, não é só quando eu precisar, não é só quando eu estiver alegre, não. Eu quero que todos os dias, até na eternidade, o Senhor reine sobre a minha vida. Concluindo a mensagem, essa entrada triunfal foi apenas um prelúdio. A verdadeira coroação deste rei Jesus aconteceria alguns dias depois, pois a sua coroa seria de espinhos, o seu trono seria uma cruz, e o seu manto seria o seu próprio sangue. Foi ali, na fraqueza da cruz, que Jesus venceu os principados e potestades, provando ser o verdadeiro Rei dos Reis. Um rei exige rendição, não uma rendição forçada. Ele não força ninguém a render a ele,
mas uma rendição que você se entrega por amor a Ele. Por que eu falo isso? Porque Jesus, Ele veio servir e Ele morreu por mim, por você, se entregando voluntariamente. Deus, o Pai, não forçou o seu filho a morrer por mim, por você, não. Diz a palavra que Jesus veio voluntariamente, está vendo? Que Jesus veio voluntariamente. Deve deixar fechado. Jesus veio voluntariamente morrer por mim e por você. Ele não veio obrigado. Então, assim como ele não veio obrigado, ele veio voluntário, por entrega de amor, ele espera o mesmo de você e de mim. Poxa, custa você se entregar a ele por amor? Ele não força nada a ninguém, irmão. Ele tem seu livre-arbítrio. Quer ir para o inferno, vai. Mas quer a eternidade comigo? Vem, que eu estou te abraçando, estou te esperando. Ele não força o seu amor a ele. Ele não é um Deus que subjuga você. Ele deixa você escolher. Então, assim como ele se entregou por amor a mim e a você, se entregue a ele por amor também. Se entregue a Jesus. Jesus, então, ele veio voluntariamente. Não podemos ter Jesus como Salvador se não o tivermos como Senhor e Rei. Lá em Apocalipse 19:16 tem uma promessa. E no monte na sua corte tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia todo joelho se dobrará perante Cristo, seja voluntário em adoração a Ele, ou seja involuntário, reconhecendo Ele como Rei dos Reis. Tem pessoas no período hoje em dia que falam assim: eu vou adorar esse Jesus, irmão Paulo, não vou nada, eu não preciso dele, eu não vou dobrar para ele não. Mas diz a palavra que no grande dia, Jesus no grande trono branco, todo joelho, não vai ter um que não vai se prostrar e falar: o Senhor é, o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não vai ter nenhuma alma sequer que não vai reconhecer esse Deus. Hitler, minha filha, ele não acreditava em Deus? Vai chegar no grande dia lá, eu reconheço o Senhor como Rei dos Reis, não como Salvador, porque ele não vai reconhecer como Salvador, ele vai ser condenado. Mas eu reconheço o Senhor como Rei dos Reis. Eu não reconheci lá atrás na Alemanha, mas agora eu reconheço o Senhor, porque eu sou um grande trono branco e eu não sou nada. Ai daqueles que hoje em dia falam que é o dono de si. Eu não preciso desse Jesus, não. No grande dia, no juízo final, você vai ver Jesus no grande trono branco, reduzindo mais do que o sol. E ele vai falar assim: você não me ajuda, não se prostrou perante mim lá atrás, se prostra agora, porque eu sou rei sobre a sua vida. Não importa quão ruim a pessoa, ela vai se ajoelhar, porque vai reconhecer Jesus como soberano do universo. Todo joelho se dobrará, seja voluntário ou seja involuntário. Naquele dia não haverá jumentinho para montar, haverá cavalo branco. Diz Apocalipse: Jesus virá no cavalo branco. Não haverá coroa de dor, de espinhos, mas haverá muitos diademas sobre Jesus. Não haverá cruz como trono, mas sim um grande trono branco que Jesus reinará sobre toda a eternidade. Existem áreas da sua vida que ainda não estão submissas ao reinado de Cristo. As suas finanças, os seus relacionamentos, o seu temperamento. Hoje é dia de você falar: Jesus, governe sobre a minha vida e tudo em mim o Senhor vem fazer morada, vem fazer a tua vontade, não a minha. Mude o meu temperamento, mude as minhas finanças, os meus relacionamentos, faça o que o Senhor quiser. Governe sobre a minha vida. Deixe Jesus Cristo, o Rei dos Reis, entrar no seu coração. Estenda, não um ramo de palmeira, mas estenda o seu coração para Jesus Cristo hoje. O Rei dos Reis ainda está entrando em Jerusalém, mas não é em Jerusalém física, é na Jerusalém do seu e do meu coração. Ele ainda cavalga em humildade, ele ainda estende paz, porque é tempo de graça ainda. Ele ainda diz para você e para mim: não tenha medo de mim. Eu quero governar sobre a sua vida, eu quero trazer paz sobre a sua vida, eu quero trazer vida eterna para você. Você pode agitar ramos hoje e abandoná-lo amanhã, como aquela multidão. Ou você pode prostrar-se diante de Jesus
e render a sua vida e dizer da seguinte maneira: grave isso, Senhor, Tu és o meu rei, não apenas o rei de Israel, não apenas o rei do universo, mas é o meu rei pessoal. Governa a minha vida, dirija os meus passos e sê o Senhor de tudo o que eu sou. Porque assim como Paulo disse que o Senhor vive nele, eu falo nesta noite: Senhor, viva em minha vida, faça morada e governe sobre mim. Esta é a única resposta que Jesus quer que você fale com Ele nesta noite. Na sua casa, aonde estiver: Senhor, governe sobre a minha vida, governe sobre a minha mente, governe sobre o meu coração, sobre a minha alma, porque eu quero ser o seu súdito, eu quero ser o seu servo, para te servir e te adorar até a eternidade. Amém? As palmas ao nome do nosso